depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo-se o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Vê que ele fala sobre esse concerto antigo, que ele envelheceu e ele se extingue, ele vai se acabar, ele está perto de acabar. No caso ali, já tinha se acabado, ali ele estava dando exemplos, né? Mas falando sobre essa lei que não se aplica a nós, eu vou ler aqui também em Gálatas capítulo 3. Ora, diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Gentios somos nós, tá? Nós não somos judeus, somos gentios. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebamos, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, a promessa foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua posteridade, que é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então veja, a promessa, a lei, ela veio por um tempo, ela era transitória, ela veio por um tempo, até que. Quando tem essa expressão até que, é porque esse período de tempo se cumprir, passou, acabou-se o tempo. O medianeiro é aquele que cuida encaminha a pessoa, né? O medianeiro. Então, olha, outro versículo aqui, é bom os irmãos pegam o livro de Gálatas, Epístola de Gálatas, e lê todo, sabe? Eu estou lendo alguns trechos porque no vídeo fica muito longo para a gente poder ficar comentando muita coisa e ler todo o capítulo. Eu estou lendo alguns trechos, mas você anota e pega e confere, tá? Não fica na minha palavra. Não faça igual você está fazendo, acreditando no pastor que está lá falando, que você não sabe se ele está querendo o seu bem ou o seu mal, ou só o seu dinheiro, sabe? Pode ter aparência, eu tenho uma aparência boa, né? Às vezes a pessoa, poxa, que irmão, vai lá, confere na palavra, irmão. Eu recomendo os irmãos, leva para a igreja um caderninho, uma caneta ou lápis. Na hora que o pastor está falando, presta atenção no que está falando. Quando ele está falando as referências lá, você anota aonde que está escrito, e quando você chegar em casa, você vai estudar, vai conferir. Se ele não falar, ele falar alguma coisa que está escrito, mas não falar onde que é, quando no final do curso você anota ali uma observação, e quando chegar no final do culto, você vai lá, pastor, o senhor falou assim, assim, assim ali, e o senhor não falou onde que está escrito. O senhor pode me falar aí para me anotar aqui? Porque eu confiro depois, eu estudo, eu reflito sobre a palavra, conferindo na palavra.
Se ele for um homem verdadeiro, ele vai te dar toda a atenção. Se ele for uma pessoa que só está ali só para fazer o barulhinho gospel ali, ele vai desconversar e vai sair fora de você. Porque você tem a mente de Cristo ativada. Você não tá ali para ser enganado. Então nós temos que ficar esperto hoje em dia, irmão, com esses tipos de coisas que acontecem nas igrejas. Eu estou lendo alguns trechos, mas você lê tudo. Capítulo 3, capítulo 4, olha, diz assim, olha. Capítulo 3, versículo 24, diz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Aio era a lei. Depois que a fé veio, nós não estamos mais debaixo dessa lei, né? Desse aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. E nisso não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho nem fêmea, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Né? Vamos ler aqui mais um versículo para nós encerrar. Já estamos estendendo demais. Porque vós, irmão, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nessa amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede-vos, não consumais também uns aos outros. E aí ele vai falar sobre os frutos da carne, né? Porque ali os Gálatas, eles começaram pelo Espírito e estavam acabando pela carne. Então, isso daí que eu queria concluir essa etapa. É claro que eu falei resumidamente com os irmãos esse assunto de dízimo. Eu falei resumido, eu já dei esse estudo na igreja. Foram, acho que 3 ou 4 horas de estudo. Esse estudo é muito extenso, né? Tem muitos versículos. No estudo lá na igreja que eu dei, foi claro que não foi esses 3 ou 4 horas de uma vez, porque ninguém ia suportar. Aqui no Brasil os crentes são muito acomodados, são muito que é um tempo resumido para ir para a igreja, né? Então a gente tem que, assim, no YouTube mesmo, se coloca um vídeo, esse daí já está com mais de 40 minutos, tem pessoa que vai olhar aquilo e vai querer sair fora, acha que não é importante, sabe? Porque não tem um barulho, não tem um reteté, não tem uma revelação. A revelação é essa aí, a palavra de Deus. Essa é a revelação verdadeira, essa você pode confiar, que é da Bíblia. Não é suposição, não é experiência particular minha. Eu abri a Bíblia e você pode abrir a mesma Bíblia que você tem aí. Se dependendo, pode modificar algum trecho por causa da versão da sua Bíblia. Mas ela é a mesma palavra. Se você for para o dicionário da língua portuguesa e traduzir aquelas palavras ali, você vai ver que está falando essa mesma coisa. Então, irmãos, nós temos que prestar atenção. Esse estudo foi resumido, é só para mostrar para as pessoas que me assistem e que gostam desse conteúdo, da verdade explícita, é que nós não estamos mais debaixo dessa lei. Eu volto a dizer para os irmãos que não estou falando para os irmãos deixar de ajudar na sua congregação. As ajudas financeiras são importantes, porque precisa de pagar suas contas, mas o dízimo não é para nós. Você pode, irmão, eu sou um dizimista, sempre fui, poxa vida, agora eu descobri que isso aqui está errado, dá dízimo, o que eu vou fazer? Poxa vida, a igreja lá precisa, essa ajuda vai fazer falta. Irmão, ajuda de outra forma.
sem ser dízimo, porque olha, por exemplo, se você trabalha aí em uma função que ganha, por exemplo, um salário mínimo, vamos dizer que um salário mínimo seja R$1.000, o dízimo seria R$100. Por que você não pode pegar R$100 e colocar lá na salva? Por que você precisa de botar dentro do envelope, pedir o irmão para anotar, para orar lá, para repreender devorador e maldição e miséria na sua vida? Sendo que você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Você já tem todas as bênçãos na sua vida, sobre você. Aonde você botar a mão vai ser abençoado, irmão. Você não precisa de alguém orar por você para você ser abençoado, não. Deus já te abençoou, já quebrou todas as maldições. A maldição foi quebrada lá na cruz. Então você não precisa de enfiar dentro do envelope uma carteirinha para preencher aquilo dali. Você não precisa nada disso. Você pode pegar aquele valor que você dá de dízimo e você continuar dando, só que dá como oferta, já que você tem esse coração bom, generoso para com a obra de Deus. Você vai lá e dá como uma oferta. Oferta, o ofertante, irmão, a Bíblia, o Novo Testamento nos ensina a forma, né, a estrutura da igreja, da graça, dessa dispensação que nós estamos incluídos, sacerdócio de Cristo, ensina a nós ser ofertante. Nós podemos ser e devemos ser mantenedores da obra. Você pegar lá um carnezinho de mantenedor da obra para você ajudar mensalmente com valor para pagar uma conta de uma igreja, ajudar, isso daí é bíblico. Isso aí é uma coisa agradável a Deus. O que não pode é aplicar para os crentes de hoje a lei mosaica. Porque pensa, os pastores que aplicam essas leis, eles vão lá na lei de Moisés só atrás de coisas para justificar uma coisa que eles querem já fazer. E a Bíblia diz em Tiago que cada um de nós é tentado quando atraído e seduzido pela nossa própria concupiscência. A tentação vem aí, e aí ele fala de Tiago, capítulo 1, versículo 13, versículo 14 e 15, ele fala que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas nós somos tentados quando atraído e seduzido pela própria concupiscência, e a concupiscência concebe e dar à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então é o meu próprio desejo de fazer aquilo que vai me fazer, vai me tentar, vai tentar me enganar, me seduzir, para me poder fazer aquilo, tomar aquela atitude ali. Então tem que ter muita atenção com isso daí. O dinheiro chegando, a pessoa vai ser tentada a fazer algum tipo de erro, e isso daí é a própria pessoa. O diabo nem se encarrega disso. O que o diabo faz é colocar as oportunidades. A pessoa enxerga e a tentação vem, mas a tentação vem da própria carne, do desejo de fazer aquilo. Mas você pode ajudar a igreja a pagar aluguel, pagar água e luz sem ser dizimista, né? O pastor quer lá, a pessoa chegou lá divorciado e casou de novo, e a Bíblia e a graça está condenando isso. Aí eles vão lá para a lei mosaica dizendo que lá permitiu. Mas eles não lêem toda a lei, porque lá Moisés permitiu por uma situação. Mas se for ler lá no livro do profeta Malaquias, vai ler lá dizendo, encontrar o trecho dizendo, Deus dizendo que ele odeia o divórcio. Ele odeia, porque ele foi testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Ou seja, eles pegam o trecho que lhe convém para justificar aquilo dali, para liberar uma coisa que está errada na graça, mas que tem um respaldo lá na lei mosaica. Aí joga os irmãos a obedecer uma lei que está extinta por Cristo para nós. Os judeus lá, eles têm a obrigatoriedade deles, que são filhos de Jacó lá, descendência de Israel. Então eles têm lá a sua obrigação, até porque eles não reconhecem Jesus como Senhor.
né? Então eles estão lá, Deus vai tratar com eles. Eu estou falando para nós, os gentios que aceitamos a fé, que nós não pegamos nem as outras partes, onde fala, se você pega lá no livro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, lê ali o capítulo 15 para você ver. Você vai ver uma confusão que aconteceu, que os fariseus que aceitavam a fé, eles estavam ali na igreja de Jerusalém e decidiram sair por aí. E encontraram lá em Samaria, lá em outro canto lá, crentes como nós, que estavam obedecendo a lei de Cristo, tranquilo. Aí eles começaram a falar, tem que circuncidar, tem que guardar lá a lei para você se salvar, tem que guardar fazer igual o judeu lá. Aí Paulo ficou sabendo disso, falou, não, nós não pode fazer isso não, não faz, pô, vamos para Jerusalém, vamos conversar com os apóstolos. E Paulo chamou eles, foram para Jerusalém, chegou lá, houve uma confusão, uma discussão lá, Pedro tomou a palavra, apaziguou o negócio, depois decidiram e escreveram uma carta para os gentios, está lá em Atos dos Apóstolos, dando mandamento para nós, os gentios que aceitamos a fé. E Pedro escreveu a carta, dizendo, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, não vos encarregar de encargo algum, além desse, que se vocês fizerem bem, vos vá. Que vocês se guardem da carne sufocada, do sangue, da prostituição e da idolatria. São 4 coisas que eles tiraram lá da lei, que são eternas. Deus exige isso no Novo e no Velho Testamento. A pessoa não pode comer sangue, porque a vida está ali. A carne sufocada, a vida está sufocada ali, o sangue não saiu. A prostituição, porque a prostituição é um ato imundo diante de Deus, tanto antes do casamento quanto depois do casamento, fazer com pessoa que não está casado com aquela pessoa, né, a traição, e a idolatria, né, coisa sacrificada a ídolo e tal, essas coisas. Então essas 4 coisas foram determinadas, tiradas da lei, que você vê que o dízimo não está ali. Ali não fala que pode divorciar, não pode. O que foi determinado para nós, os gentios, tirado da lei, está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Depois isso é repetido lá, se eu não me engano, capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, já mais para o final do livro. Tiago encontra com o apóstolo Paulo e ouve e conversa com ele lá, antes um pouquinho do apóstolo Paulo ser preso, e ele repete isso daí que já escreveu para os gentios lá e tal. Então, leia a palavra de Deus. O pastor está exigindo, mas irmão, está escrito aqui, ó, que Jesus morreu lá, riscou a seta que era contra nós, cravou ela na cruz. Ó, aqui, ó, está dizendo aqui. Como é que o irmão está mandando eu guardar lá? Mas está lá escrito em Malaquias. Está escrito em Malaquias, mas o capítulo 1 de Malaquias, versículo 1, está falando o quê? Que o peso daquela palavra era contra Israel, não era contra nós. E o capítulo 4, versículo 4, está dizendo o quê? Lembra da lei de Moisés que eu dei em Horé para todo Israel, não é para todos nós. Ele deu aquela lei, foi para os israelitas, não foi para nós gentios que aceitamos a fé. Nós não tem nada a ver com essa lei mosaica não, essa lei mosaica ficou lá para eles. A nossa lei é o sacerdócio de Cristo, é a lei que os apóstolos estabeleceram, interpretaram a lei para nós, e as condutas cristãs, e a palavra de Deus, ela é clara, que é a igreja da graça, a dispensação da graça, essa igreja pentecostal que nasceu no Pentecoste, ela foi instituída e fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não tem nada da lei mosaica não. É os apóstolos que ensinaram como nós devemos nos comportar. Você não vê nenhum apóstolo ensinando a pedir dízimo, a exigir essas coisas. Não fala sobre segundo casamento. Ele fala que o casamento só é liberado para casar de novo quando acontece a morte de um dos cônjuges. Se um dos dois morrer, que está liberado, né? Mas em outra situação é o perdão que tem que se prevalecer. Então temos que prestar muita atenção com isso daí, para nós não ser enganados, tá, irmãos? Eu estou falando da palavra de Deus, não tem dogma religioso aqui, não tem
instituição religiosa, ainda que o canal tenha um nome de igreja, ministério apostólico, na igreja apostólica, a igreja fé apostólica, mas não tem nenhum dogma religioso. Eu não estou te recomendando ir para a minha igreja, ou para essa ou para aquela. Eu estou te recomendando ler a palavra de Deus e viver segundo a palavra de Deus. O que a Bíblia manda você fazer, você faz. Se a Bíblia está proibindo, está proibido. Amarelo não é branco e branco não é amarelo. Se a Bíblia diz branco é branco, amarelo é parecido, mas é amarelo. Branco é branco, preto é preto. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Quando Deus fez o mundo, Ele fez separação. Ele viu que a luz era boa e Ele fez separação entre a luz e as trevas. Quando chega o dia, a noite se extingue. O sol vem raiando, as trevas vai se dissipando. Então é assim, tem separação. Você tem que ver aonde que você está, se a verdade está sendo explicada, e assim irmãos. Vamos concluir esse assunto por aqui. Que Deus abençoe. Estendi um pouco o vídeo, mas foi necessário. Não houve tempo para falar tudo detalhadamente, mas deu para os irmãos terem uma ideia de o que é, de onde que veio, para que serve e se aplica a nós. Tire as suas conclusões. Que Deus abençoe. Nós vamos falar de outros assuntos. Aí dá um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ajuda nós a difundir a palavra de Deus, irmão. Que a palavra precisa de chegar nos confins da terra, para nós sair dessa terra injusta. Ver como é que tudo que está acontecendo, nós precisamos sair daqui. Para nós sair daqui, o evangelho tem que ser pregado. Você não pode ir, mas tem alguém pregando a palavra. Não custa nada você se inscrever no canal. O que vai custar isso? Você assistir o vídeo, as visualizações é importante. O like é importante, o YouTube entende que você gostou e sugere para outra pessoa, né? A visualização é importante para a gente poder ser patrocinado, né? Inscrever no canal para ter inscrito, para a gente compartilhando, vocês compartilhando o vídeo, as pessoas vão gostar também. Aqueles que são da verdade, irmão, vem para a verdade. Aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Se você é de Deus, você gosta da palavra de Deus, é a palavra nua e crua. É do jeito que está escrito, não tem invenção aqui. Eu sonho com um dia que as pessoas eu vou ver uma época dessa chegar. Acho difícil, mas para Deus não é impossível. Apolos era um grande homem de Deus, eloquente, doutor da lei, mas ele foi instruído por Áquila e Priscila, que eram cooperadores da igreja de Paulo. E ele foi instruído, ele aceitou a instrução e mudou a sua linha teológica. E ele pregava só até o batismo de João, que ele não conhecia o batismo com o Espírito Santo, não conhecia Jesus. Mas Áquila e Priscila ensinaram para ele, e ele, a partir dali, ele começou a pregar Jesus crucificado. Os pastores, você vai ensinar uma coisa dessa, não quer se submeter à palavra, a palavra está dizendo, não quer abrir mão de nada. Eu já fui assim, já pedi dízimo, já dei dízimo, já fiz campanha, já fiz voto, já fiz essas coisas tudo. Mas um dia a minha mente foi ativada, meus olhos abriram para a verdade. E a verdade liberta. Agora, você conheceu a verdade, o que ela vai fazer na sua vida? É isso aí, a decisão é sua. Você vai permitir que ela te liberte? Então mude o seu comportamento. Tudo as pessoas vão criticar, vai te separar, você vai se excluir. Não importa, irmão. O que importa é obedecer a Jesus, a palavra de Deus, tá? Que Deus abençoe a todos. Compartilha aí o vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Que Deus abençoe. Vamos difundir a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.